Paz e graça, queridos, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a todos. Hoje o tema vai ser lindo demais. Aleluia. Meu Deus, glória a Deus. Se a chuva quiser trovejar, mesmo se o céu escurecer, pois o meu rumo é caminhar contigo eterno, prosseguir e ver a graça de ser teu, pra ser espelho. O cristão, ele é sustentado pela palavra de Deus. Viva pela palavra. A Bíblia fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas, queridos, o tema é o bem. O bem, ele sempre
ele prevalece sobre o mal. Jesus falou: sereis meus discípulos quando fizerem aquilo que eu mando. Você vai ser discípulo de Jesus não se você rodar em mistério, não se você saber 1001 versículos de cor, não se você tiver 100 anos de crente, não se você pregar em 1001 igreja, se você for ortodoxo, tradicional, pentecostal, nada disso. Você vai ser discípulo de Jesus quando você fazer aquilo que Jesus mandou você fazer. Sereis meus discípulos quando amai-vos uns aos outros. Sereis meus discípulos quando guardar os meus mandamentos. Muito bem, vamos lá. Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos da esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. A oração, queridos, é a chave que abre vitórias para a vida do crente. A oração, ela nos eleva perto de Deus. Por isso, a primeira coisa que eu aprendo é: não foque no seu problema, mas no seu propósito. Você precisa focar no seu propósito. Nós, cristãos, temos consciência dos nossos propósitos aqui na Terra. Nós, cristãos, temos consciência porque nós estamos aqui. Aliás, os filósofos, até os teólogos que não entendem a palavra de Deus, escrevem calamaços de livros e mais livros, bibliotecas, para saber 3 coisas simples. Porque o homem está aqui, de onde o homem veio e porque o homem vai. Qualquer cristão simples na igreja do seu bairro sabe esse propósito. Então, os filósofos, os teólogos, os sociólogos, Horkheim, Erich Fromm, Paul Sartre, dentre tantas outras feras, pensam, estudam, coisas tão simples que nós sabemos. Qual o propósito do cristão? Um livro que eu digo para vocês é Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. O Rick Warren, da igreja de Sambalat, nos Estados Unidos. Ele revolucionou o mundo com 2 livros, A Igreja com Propósito e A Vida com Propósito. Eu li esse livro no seminário, um livro fantástico e me ajudou muito na área de evangelização e de entender o nosso propósito aqui na Terra. Então, você precisa focar, no seu propósito. Muitas pessoas elas estão presas nos problemas, nas coisas do passado, naquilo que aconteceu no passado, e você precisa focar no presente e se remeter para o futuro. O cristão, ele remete para o futuro. A Bíblia fala que uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para o que está diante de mim, o futuro. Pois bem, isso é uma escolha. Quando você se trata do passado, veja só o que acontece, como diz nós aqui, nesse livro que estou lendo, de J.B. Carvalho. Veja bem, você precisa se ressignificar. A doutora Brené Brown, autora número 1 de best-seller do New York Times, com os livros Coragem de Ser Imperfeito e A Arte da Perfeição, declara que o nosso cérebro é neurobiologicamente conectado. No momento que surge uma fala desagradável, um olhar crítico ou um desapontamento, ele é conectado para criar uma história sobre o que está acontecendo, reconhecendo um padrão na narrativa da história, com começo, meio e fim, preenchendo os espaços com os valores pessoais. Se dermos uma história ao nosso cérebro, algo ruim acontece. Ele nos recompensa quimicamente com um pouco mais de dopamina, uma dose mais de alegria. A partir da história que contamos, para nós mesmos liberarmos substâncias químicas que vão sendo processadas dentro de nós. Como nossos cérebros não diferenciam o que é real e o que é imaginário, se você criar uma história ruim, seu cérebro acredita nela, portanto reage quimicamente, liberando sobre o seu corpo químicas envenenadoras.
então você adoece. Hoje existem muitas pessoas depressivas por causa de mentiras que acreditam sobre si mesmas. Quando nutrimos amargura, ressentimento, ódio, vergonha, inveja e culpa dentro de nós, isso irradia para nosso corpo a atrofia e atrofia o nosso cérebro. Os scanners que examinam as atividades cerebrais detectaram que estresse, raiva, medo e depressão travam o córtex pré-frontal, impedindo a tomada de decisões inteligentes. Quando alimentamos fantasmas e assombrações, monstros que estavam submersos vêm à superfície para nos atormentar. São os demônios de si mesmo. O que ele está falando aqui é que nossos cérebros produz neurotransmissores. Por exemplo, quando você se lembra de uma situação ruim, o seu córtex, o seu hipotálamo, sua hipófise vai produzir uma substância ruim, e mesmo se passando 20, 30 anos daquela experiência que você passou, a sensação vai ser idêntica àquilo que você passou naquela situação. E o seu cérebro vai enviar os mesmos neurotransmissores, que é estresse, se for uma situação negligente ou degradante, uma situação incômoda, uma situação desagradável, o seu cérebro vai liberar um único hormônio negativo, que é o cortisol. E esse cortisol vai produzir em você sentimentos de angústias, de amarguras, de ressentimentos. Por isso que você tem que pensar coisas boas. Elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Você precisa focar naquilo que Deus tem para a sua vida. Um abraço aí, nosso irmão Edielso Dida. Você precisa focar naquilo que Deus tem de bom para a sua vida. Porque se você focar naquilo que é ruim, o seu cérebro vai produzir o cortisol, que é uma substância que vai liberar no seu corpo substâncias ruins. Aí você vai se sentir ressentido, amargurado. Por exemplo, tem pessoas que ela passa por um local onde ela teve uma experiência ruim e vem aqueles mesmos sentimentos, porque o cérebro não sabe fazer a diferença do real e imaginário. Para o seu cérebro é como você estivesse passando ali naquele exato momento. Ou seja, traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Traga à memória aquilo que lhe faz feliz. Tenha a mente de Cristo. Renove a sua mente e você vai mudar o mundo. A segunda coisa é: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Você não vai se deixar vencer pelo mal. Veja o que a Bíblia diz. Versículo 21, não deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E o versículo 17 fala: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Em 1 Pedro vai dizer: ninguém morra, padeça, sofra como bandido, como malfeitor, como psicopata, como uma pessoa ruim, mas que seja um homem e uma mulher de Deus. 1 Pedro fala isso explicitamente, e é o que nós devemos ser. 1 Pedro 4, versículo 15, nós devemos ter as nossas atitudes. Todo cristão, ele passa por tribulação, mas a Bíblia fala: no mundo tereis bom ânimo, que eu venci o mundo. E nós vamos ver aqui em 1 Pedro, na palavra do Senhor, 1 Pedro capítulo 4, versículo 15, o que diz a Bíblia a respeito desse tema, dessa questão, desse propósito tão pertinente e contundente, que diz o seguinte: que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão ou malfeitor, ou como que se tremete em negócios alheios.
Mas que padeça como cristão, não se vergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se o primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes a Deus? Né? Meu Deus do céu, forte, viu? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas como fiel Criador, fazendo o bem. Então, o cristão tem que fazer o bem. E aqui ele vai dar algo muito interessante. A ninguém tornei mal por mal, procurar as coisas honestas perante todos os homens. Mesmo que você sofra o dano, mesmo que você seja perseguido, maltratado, humilhado na sua empresa, na sua casa, na sua família, no seu bairro, no seu trabalho, faça o bem. Quem faz o bem, queridos, tem um favor de Deus e Deus que justifica. É Deus que justifica. Esse é o primeiro vídeo que nós estamos falando sobre um propósito que vai mudar a toda a sua existência. Mas perceba, se for possível, quando estiver em vós, tenha paz com todos os homens. Por que a Bíblia fala quando estiver em vós? Porque muitas das vezes a paz está com você, mas o seu próximo, ele está e é alvo da tribulação, da amargura, do ressentimento, do ódio, do rancor, da ira, daquilo que ele ressente. Por isso que eu falei aqui, o ressentimento é você sentir novamente. E quando você sente que alguém lhe fez mal, vem as mesmas sensações novamente daquilo que você passou anteriormente. Você precisa sair desse estado de morte. Ah, pastor, mas me deram um murro, me deram um tapa, me caluniaram, me defamaram, disseram que eu torço para o Flamengo, disseram que eu torço para o Palmeiras. Queridos, perdoe em nome de Jesus, ressignifique de uma forma correta, prudente. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha vingança, ou eu recompensarei, diz o Senhor. É como eu vi uma mensagem hoje, no WhatsApp, de um amigo meu, pastor Márcio Cerqueira, botou o WhatsApp, e tá vendo, pastor Márcio Cerqueira, eu ouço seus áudios no WhatsApp, e ele falando sobre Saul, Saul que matou Saul foi Saul mesmo. Davi foi um homem mais leal a Saul, só que Saul, ele tinha um problema de inveja, um problema consigo mesmo, e Saul tentou fazer o tempo todo o mal contra Davi. Só que o mal que Saul fazia contra Davi se voltava contra ele. Os Saús, eles se matam por si mesmos. Ninguém mata Saul. Saul, ele se mata com suas próprias mãos. Por quê? Porque o mal sempre volta para si mesmo. Tem um ditado que as pessoas dizem que o mal por si só se destrói. O mal por si só se destrói. O bem, ele prevalece. O bem, ele perpassa. É como... a pessoa não pode enganar a si mesmo, pode enganar os outros, né? Pode enganar as pessoas que estão ao seu redor, mas não vai enganar a Deus e tampouco a sua consciência. E nós estamos, queridos, em um mundo onde nós temos duas testemunhas, né? Duas testemunhas que são a força do mal e a força do bem, as trevas e os demônios, né? E o céu e os santos anjos. Então, mesmo que as pessoas construam narrativas a seu favor, construam situações que venham lhe sustentar naquilo o seu erro, os seres humanos, eles têm duas testemunhas de lados opostos, que é Deus, aquele que é o Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o Pai das luzes, o qual nós servimos, e as forças das trevas que vêm roubar, matar e destruir. Então, por isso você precisa ter essa consciência de fazer o bem. Faça o bem, se olhar quem. Hoje em dia, queridos, as pessoas elas fazem tantas coisas.
hoje, né, dizem, né, nós estamos dizendo aí que os homens estão querendo chegar à Lua. Já a viagem do espaço, algo que era totalmente remoto, totalmente inacreditável há tempos atrás, hoje em dia já é uma realidade. Hoje em dia, Jeff Bezos, David Branson, Elon Musk, né, que são empreendedores e multibilionários, estão fazendo viagens espaciais, que eram coisas que há 20 anos atrás eram uma aberração no sentido de utopia, de ser impossível, no sentido de ser irrealizável, no sentido de ser impraticável aos olhos daquele tempo, né? No sentido de ser impossível. E o homem chegou ao espaço. A viagem ao espaço foi inaugurada há mais ou menos uma semana, e agosto, com várias empresas que levam o homem ao espaço e trazem. Perceba que para o homem ir para o espaço, e alguns pagam uma fortuna, alguns pagam 25 milhões de dólares, outros pagam centenas de milhões. Esses homens, tanto o Musk, o Bezos, o Branson, investiram bilhões e bilhões em um propósito tão passageiro, né? Que dirá que você precisa investir sua vida no bem, fazer o bem. Você precisa investir a sua vida em trazer a paz de Cristo, estabelecer o reino de Deus. E se eu expulso os demônios sobre o reino, se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, algumas traduções vai dizer reino de Deus, é chegado sobre vós o reino de Deus. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Não se deixe vencer com o mal, mas vença o mal com o bem. Fazendo aquilo, a política da palavra de Deus. Você não vai se deixar vencer pelo mal, em nome de Jesus. Mas vença o mal com a palavra de Deus. Falando a palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado no deserto, perceba que Jesus, ele falou a palavra de Deus, a Bíblia. Jesus usou o capítulo, segundo os estudiosos, capítulo 8 de Deuteronômio. Capítulo 8 de Deuteronômio. Então Jesus usou a palavra de Deus, né, para destruir, destronizar, né, o diabo. E isso que você precisa fazer. A palavra de Deus tem que estar no seu coração. Diz assim: e lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardava os seus mandamentos. E diz assim: e se humilhou, deixou a fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Amém? Glória a Deus. Nunca se envelheceu teu vestido sobre ti, nem se inchou teu pé estes 40 anos. Então Jesus lia a Torá. Jesus sabia da Bíblia. É por isso que eu tenho uma preocupação muito grande de o cristão saber e conhecer a Bíblia. Hoje em dia o cristão, ele conhece tudo, se conhece tudo, mas nunca se conhece a Bíblia. O cristão, ele precisa ter intimidade com a palavra de Deus. Ele precisa conhecer a Bíblia, fazer mecanismos, técnicas, orientações de incentivo a aprender a palavra de Deus. Muitas pessoas falam: mas pastor, às vezes eu admiro o seu conhecimento bíblico. Mas pois é, porque eu sempre me empenho em conhecer a palavra de Deus todos os dias, ainda mais. 24 horas, para que a palavra de Deus venha estar no meu coração. Muito bem. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Você vence o mal, queridos, praticando aquilo que Jesus mandou você praticar. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Se alguém mandar você caminhar uma milha, vai com ele 2. Se te mandar tirar a capa dele, a túnica. Porque fazendo isso, serás reconhecido como filho de Deus. Perceba
que o mal, ele é produto de uma ação das trevas, do diabo. O diabo veio roubar, matar e destruir, mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. Alguém que está na luz vai produzir o que a luz emana. Alguém que está nas trevas vai produzir o que as trevas produz. É a mesma coisa, se pegar um pé de maçã, vai dar maçã. Um pé de uva vai dar uva. Então, o pé do mal tem os frutos do mal. O pé do Espírito tem os frutos do Espírito. E você precisa ressignificar, você precisa aprender com a palavra de Deus. Né? Nós vimos uma história, queridos, do filho pródigo. O filho pródigo e o filho que estava dentro de casa. O filho da casa estava triste com o filho que voltou arrependido, né? Ele ficou focado, o filho da casa ficou em trevas, porque o filho que outrora saiu, se arrependeu, aconteceu a metanoia e ele voltou arrependido dos seus atos. E o filho que estava em casa, ele ficou triste, abatido, né, com a ressignificação daquele rapaz. E muitas das vezes as pessoas precisam se libertar de si mesmo. Tem pessoas que ficam tristes com o sucesso do outro. Porque as pessoas não querem... A inveja, queridos, é a podridão dos ossos. A inveja é um espírito terrível, é um espírito diabólico terrível, que machuca a alma, principalmente daqueles que dão lugar. Porque a inveja atrai demônios. E por mais que as pessoas tentem esconder a inveja que sente pelo outro, pelo colega de trabalho, pelo patrão, pelo amigo, pelo um parente próximo, sempre deixa escapulir. É como diz J.B. Carvalho, você vai ver a dor do crítico em sua crítica. Você vai ver a dor do crítico em sua crítica. Então, aquele homem ficou indignado com o filho pródigo. O filho pródigo pisou na bola, pisou, chutou o balde, chutou, mas se arrependeu, teve metanoia. E Deus justificou aquele filho poderoso. E você vai ver, a única vez que você vai ver Deus correndo na Bíblia é nesse texto, né? A parábola do filho pródigo é a única vez que você vai ver Deus correndo na Bíblia, encontro aos seus filhos. E assim éramos nós, filhos desgarrados do nosso Pai Celestial, filhos que estavam separados de Deus, filhos que estavam desconectados de Deus até aceitarmos Jesus como Senhor Salvador, e Deus nos uniu a Ele novamente. Nós éramos os filhos pródigos da vida. Nós estávamos separados de Deus. Perceba, Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Todos pecaram, perceba bem, todos pecaram. O texto diz assim, se quiser, pega sua Bíblia, abra em Romanos 3, 23. O texto diz assim, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então, mas Deus prova seu amor para conosco, dando seu Filho Jesus para morrer por nós, sendo nós pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, celebre a vida, celebre o sacrifício de Jesus feito na cruz do Calvário, celebre o sacrifício de Jesus feito por você, celebre a graça de Deus, esqueça das coisas passadas, esqueça daquilo que se passou, esqueça daquilo que lhe faz mal. Tem alguma coisa que lhe faz mal? Esqueça. Tem alguma coisa que você não tratou? Trate. Mas trate com Deus, trate em Deus, trate com Deus, por Deus, em Deus. Né? Para que você venha ressignificar e você venha voar. Né? Você venha voar. Às vezes eu vejo alguns documentários de alguns atletas, né? E como gosto muito de futebol, alguns comentários sobre
algumas copas, e às vezes eu vejo alguns atletas já renomadíssimos, né? E sempre são atletas que perderam na final, que perderam o título. E eles começam a falar, atletas consagradíssimos no futebol, e eles começam a falar e lembra aquele momento, e paralelo àquele momento, a câmera coloca aquele jogo, e os atletas vão em lágrimas, mas uma lágrima de dor, porque ele não conseguiu aquele troféu. Outros se reconfiguram, né, e lembram com um olhar mais afável, de superação. Então, lembre do passado como uma superação. Você chegou até aqui. Você chegou até aqui. Você venceu. Você nasceu para vencer. Você nasceu para trilhar. Você nasceu para fazer a vontade de Deus. E você está aqui não por acaso. Não, você não está aqui por acaso. Deixa eu te dizer isso. Você está aqui para cumprir os propósitos de Deus. Não seja negativo. Ser negativo é ser destrutivo. Seja otimista, seja positivo. Jesus foi um homem mais otimista e positivo que eu vi na história da Bíblia. Fora Paulo, fora os outros, mas Jesus era exemplo em tudo. E Jesus, que era Jesus, era otimista. Se creres, verá a glória de Deus. Quando a filha de Jairo, o principal da sinagoga, estava enferma, estava moribunda, prestes a morrer, alguém chegou para Jesus e falou: não incomode o mestre, a sua filha dorme, Lázaro. Jesus ouviu a conversa, Jesus falou: Jairo, não dê ouvidos para ele. Se crê, verás a glória de Deus. Pergunta: você está crendo ou você está descrendo? Você é um incrédulo ou você é um crente? Você é aqueles que crê ou você é um incrédulo? Alguém já dizia que a fé nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. A fé, ela nos faz crer no incrível, ver o impossível e realizar o impossível. Crer no incrível, ver o impossível e realizar o incrível. Tem um ditado dito aí por muitos cientistas, psicólogos, pessoas nobres: não sabendo que era impossível, fui lá e fez. Então, você precisa ter essa mentalidade de Cristo, uma mentalidade altruísta, uma mentalidade otimista. Ah, pastor, isso é um papo de terapeuta, de coach? Nada a ver, isso é bíblico. A Bíblia fala: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se teus olhos forem mal, todo teu corpo será mal. Pelo contrário, eles que pegaram esses elementos da Bíblia e fizeram as suas teorias, que é uma teoria verdadeira. Então, você não vai ver nenhum pessimista de sucesso, não. O pessimista, ele sempre tem uma dificuldade para cada solução. O pessimista é aquele que sempre vê uma dificuldade para cada solução. É como alguém que foi pegar uvas. Aquelas uvas eram maduras, bonitas, uvas doces. E quando a pessoa não consegue, ela, estavam verdes. Ou seja, ela coloca uma dificuldade em cada solução. São pessoas que precisam se ressignificar em Cristo, precisam ter a mente de Cristo. Em toda a Bíblia, Deus cultiva a vida. Romanos capítulo 5, versículo 20, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Eu vim, o diabo veio roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida
Não somente uma vida, mas vida abundante, uma vida com a graça de Deus, com o favor de Deus, com o merecimento de Deus. Porque a vida só é vivida em Deus, a vida não é vivida sem Deus. Se o sujeito ele vive uma vida sem Deus, ainda que diga que tenha Deus, a vida dele é uma utopia, é uma farsa, é uma fábula, é um conto de fadas. Então, em toda a Bíblia, Deus cultiva a vida. A vida só é vida quando você vive com Cristo, e você vivendo com Cristo, você passa a ser a vida. Tem até um hino, era um ritmo de reggae, muitos anos atrás, 20 anos atrás, que estava: vida, Jesus Cristo é a vida. Vida, Jesus Cristo é a vida. A música dos Beatles não deixa no legal, mas a paz que Cristo dá te deixa no real. E por aí adiante. A música é sensacional. Depois coloco aqui para nós ouvirmos. Então, celebre a vida. Celebre o dia que amanhece. Celebre as mãos que você tem, os olhos que você tem. Celebre o abraço que você pode dar na pessoa amada. Celebre a vida. Celebre as mãos que você levanta para o céu. Celebre os pés que você anda para a casa de Deus, para o seu trabalho, para o seu ofício. Celebre a comunhão de fazer o bem. Celebre. Vida. Jesus Cristo é a vida. Deixa eu ver se tem essa música. Coloca essa música aqui para nós vermos. É uma música tão legal que nos faz viver com intensidade em Cristo. Eu acho que achei aqui. Deixa eu ver aqui se é isso aqui. Então, viva a vida em Cristo. A vida só vale ser vivida em Cristo. Andava no caminho, direita à esquerda, andava muito doido, de cabeça feita, quando de repente uma luz brilhou, Jesus apareceu e me libertou. Vida, se Jesus Cristo é a vida, yo, 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 yo. Vida, se Jesus Cristo é a vida, oi, 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 oi. Aleluia. Todos os ritmos glorificam a Deus. Por isso que você vai me ver aqui colocando todos os ritmos, mas que glorifique a Deus, que leve a mensagem da Bíblia. A busca do mundo não traz a paz real, mas a paz em Cristo traz. Me deixa tão legal, a ilusão das drogas pode te matar. E antes que aconteça eu venho te falar. Vida, se Jesus Cristo Eu era menino quando essa música tocava na igreja. se Jesus Cristo é a vida. Meu Deus. Oi, 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 oi. Jesus está aqui, Ele quer te abençoar, curar suas feridas e também te libertar. Como fez no passado, hoje também vai fazer. Curas e milagres aqui vão acontecer. Vida, se Jesus Cristo é a vida. Vida, se Jesus Cristo é a vida. Oi, 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 oi. Jesus Cristo é a vida. Jesus é teu amigo soberano e fiel. Se importa com tua vida e quer te levar pro céu. Escute o conselho que agora vamos dar. Só Jesus é a vida, deixa tudo e vem cantar. Vida, se Jesus Cristo é a vida.
Se Aleluia. Jesus Cristo é a vida. Glória a Deus. Oi, 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 Jesus Cristo é a vida. Jesus fez maravilha, está fazendo e vai fazer. Não faz da sua Acredite. vida se você não crê. Ele salva o pecador, dá alegria, gozo e paz. Cura os enfermos e expulsa Satanás. Vida, se Jesus Cristo é a vida. Yo, 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 vida. Se Jesus Meu Cristo é a Deus. vida. Oh, yo, 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 yo. Oi. Aleluia. Jesus Cristo é a vida. Vamos celebrar a vida. É tanto hino que veio, tem um hino da pastora Ana Paula Baladão. Vamos celebrar. Jesus Cristo é a vida. Mas, queridos, Jesus Cristo é a vida. Nas bodas de Canaã da Galileia, Jesus transformou 250 galões de águas em litros de vinho para as pessoas se alegrarem. A alegria do Senhor é nossa força. Muitas pessoas têm ideia que o cristão tem que andar triste, abatido para ser um cristão, infeliz. Muitas pessoas pensam que santidade é andar cabisbaixo. Tem muitas pessoas que pensam que santidade é andar de cara feia, como se comesse giló, como se chupasse limão. Isso nada mais, nada menos da pessoa andar enfesado. O que é a palavra enfesado? É quando as pessoas estão cheias de excrementos, ou fezes, assim por dizer. Então, a palavra enfesado significa isso. Fulano então está enfesado, ou seja, quando a pessoa está com fezes, muitas fezes, as pessoas ficam com cara robusta, aquela cara comprida, né? E isso significa dizer. Então, Jesus, no Caná da Galileia, ele celebrou o casamento onde as pessoas se alegraram. Eu estava vendo ontem com Carla, minha esposa, o casamento de uma pastora amiga, o bispo Átila Brandão, o que é neto do bispo Átila Brandão. Esqueci o nome dela. Gabriele e Fernando. Um casamento lindo, um casamento com propósito. Você via ali as mãos de Deus, o menino, um homem de Deus, a menina também, uma mulher de Deus fantástica, né? E a família ali celebrando aquele casamento. Você vê a alegria nos olhos da menina, nos olhos do menino. O menino, um cavalheiro, um homem de Deus. Ela, uma mulher de Deus, com os princípios e valores cristãos. E todo mundo se alegrou. E eu falei com minha esposa, que coisa linda. E ela falou também, que coisa bonita. E realmente traz vida o casamento, a alegria ali daquele casamento. Eu celebrei um casamento, eu via o brilho nos olhos do noivo e da noiva e da plateia. Jesus fez o seu primeiro milagre no casamento. Queridos, celebre a vida, viva a vida, saia dessa lama da amargura, do ressentimento. Ah, pastor, ele me fez o mal. Esqueça, perdoe. Esqueça das coisas que para trás ficam. Você está em uma nova vida, e a vida com Cristo Jesus. Ah, pastor, como diz o outro, o desgraçado, né? A palavra desgraçado quer dizer sem a graça de Deus. Me fez tanto mal, a desgraçada me fez tanto mal. Né? Pode ser um parente seu, alguém no trabalho, algum vizinho, algum amigo. Não importa, libere perdão. Perdoe os vossos inimigos. Eu vou falar aqui sobre um tema só sobre perdão. E você vai ser edificado, você vai ser transformado pelo poder de Deus. E Deus vai quebrar todas as barreiras,
todas as resistências, fortalezas, através da mensagem que ainda vou postar, falando apenas sobre o poder do perdão. Queridos, o poder do perdão é tremendo. O poder do perdão é um poder que muitos ignoram, mas é tremendo, fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. Jesus falou muito sobre perdão. Então você precisa perdoar as pessoas, precisa perdoar a si mesmo, né? Perdoe as pessoas, perdoe a si mesmo. O perdão e liberar perdão e também se perdoar. E não somente se perdoar, liberar perdão e receber o perdão, que muitas pessoas elas fazem o mal, mas não se perdoa e não tem a graça de se perdoar. Estava vendo alguém hoje falando sobre a questão de, até mesmo na brincadeira, olha, eu não vou perdoar, eu mesmo não vou me perdoar se eu fizer tal coisa. Um político muito famoso, eu sei que ele falou ali no tom de brincadeira, mas o perdão é a chave do sucesso. Você libera a si mesmo. Quando alguém não perdoa a outra, é como se estivesse engolindo veneno, esperando que a outra pessoa morra. Então, o perdão é uma das causas muito sérias, mas uma das causas mais crônicas. Por isso que há uma ênfase de muitos dos nossos colegas, pastores, homens de Deus, falando sobre o perdão. Foi aquilo que nós falamos sobre Saul e Davi. Saul perdoou Davi. Davi perdoou Saul em tudo que Saul tinha feito, porque as calúnias, narrativas que Saul fez contra Davi se voltou contra ele mesmo. As narrativas do mal sempre se voltam contra si mesmo. Por isso perdoe, né? Querido, Jesus ele celebrou a Páscoa. Deus celebrou a Páscoa. Você já viu um Deus festeiro, um Deus que celebra? Deus celebrou a Páscoa na saída do povo do Egito, na saída, na purificação ali, aonde Deus usou a rainha Esther para livrar o povo do rei mau, ou de Ramã, o homem mau. Deus usou Esther. Quanta Esther Deus precisa usar? Você mulher, precisa ser Esther de Deus. Seja uma Esther de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, segundo os princípios de Deus, e Deus quer usar você, Esther. Neemias, Deus usou e fez a construção do muro, e o povo celebrou. Você vai ver de Gênesis a Apocalipse um Deus que celebra a vitória do seu povo, porque Deus ele sonhou com você, queridos. Deus sonha com você. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem algo de bom para fazer na sua vida. Agora você precisa entender o propósito de Deus. Deus te deu a vida. E será que você quer a morte? Deus te deu a vida. Não celebre a estupidez, não celebre a morte, não celebre a ruína. Vamos celebrar. Mas celebre a vida. Celebre o amor, celebre as coisas boas da vida, o perdão, a paz, né? Os bons feitos. Alguém já dizia que algum filósofo falava o seguinte, que a vida é um presente que Deus lhe deu. O que você vai dar à vida é um presente que você entrega a Deus. A vida é um presente que Deus lhe deu. Agora, o que você faz da vida é um presente que você entrega a Deus. Porque todos nós somos iguais diante de Deus, perante a Deus. Agora, cabe a nós escolhermos o bem ou o mal, a luz ou as trevas, Jesus ou o diabo, o bem ou o mal. Então, isso é algo do homem. E escolha o bem, como diz Deuteronômio 28, para que vivais. Escolha o bem para que vivais. A questão do viver, queridos, não é apenas você viver. Tem muita gente que vive 100 anos de idade, 110 anos de idade, mas vive muito mal, porque é produto do mal. É produto das coisas do mal. Eles vivem mal porque eles são produto do mal. Ainda que a pessoa viva um curto período de tempo aqui na vida, vivendo o bem, fazendo o bem, ela vive uma vida abundante.
Ela vive fazendo a vontade de Deus e a vida abundante. Então, o homem mau é aquele que faz o mal contra si mesmo, porque o mal sempre volta contra si mesmo. Um homem que é produto do mal, ele vai ser uma referência do mal. E o homem que é transformado por Cristo, pelo bem, né, ele deixa Cristo emanar na sua vida, ele vai ser emanente. E essa emanência dele vai se tornar transcendente, ou seja, vai permear os campos, né, da atmosfera espiritual. Então é isso que Deus quer que você seja. Você transforme o bem, você faça o bem, né? Você seja um homem segundo o coração de Deus. Eu falei, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Né? Não é somente Davi, não é somente Moisés, não é somente Paulo, que é um homem segundo o coração de Deus. Você pode ser um homem segundo o coração de Deus e você, mulher, pode ser uma mulher segundo o coração de Deus. Estava vendo ali, e o bispo Átila, um homem de um conhecimento esplêndido, um homem sábio, celebrando o casamento, e eu de cá, com braços cruzados, olhando, por três aspectos. Primeiro, aprimorando com o próximo casamento por fazer, tomara que seja o seu, glória a Deus, se você for solteiro ou solteira. E ele falando algo bonito, algo sucinto, com palavras bíblicas, justamente com o apóstolo, né, o apóstolo Fernando, que estava ali, o pai do apóstolo Fernando, e uma coisa linda. E falando sobre a questão de você fazer o outro feliz. Porque quando a pessoa casa, ela casa para fazer o outro feliz. Não para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. Ora, se um casa para fazer o outro feliz e outro casa para fazer o outro feliz, já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Por quê? Porque o egoísmo é estraçalhado, o egocentrismo não tem vez, né? E o nome do Senhor é glorificado. Então, isso também serve também para a vida das pessoas, né? Você fazer as pessoas felizes, você fazer as pessoas fazer o bem, porque o bem faz as pessoas felizes. As pessoas precisam ter uma identidade, porque nós vivemos em um mundo, querido, tão complexo, um mundo tão terrível, onde os valores bíblicos estão sendo deixados de lado, principalmente dentro da casa de Deus, né? Hoje em dia é uma Babel. Hoje em dia é uma Babel. Agora, claro que tem aqueles 7.000 que se dobraram a Baal. E é esses 7.000 que eu me espelho. É nesses 7.000 que eu ouço. Que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, é nesses 7.000 que a nossa vida está pautada. Hoje em dia as pessoas, elas cristãs, elas preferem seguir uma ideologia do que a palavra de Deus, uma filosofia do que a palavra de Deus. Elas deixam impregnar por algo que é mundano, muitas vezes satânico, diabólico, para fazer a vontade de Deus. Por questão de ideias mirabolantes, ideias pérfidas, sórdidas, tolas, ou pior, inúteis, fúteis, como diz o pastor Neu Barreto, a pregação que eu ouvi dele, malastotete, futilidade, né? Coisas inúteis, falta de propósito, falta de coerência da vida. Então você precisa ter coerência, foco na vida para fazer o bem, para fazer aliviar a vida das pessoas, para levar as pessoas ao conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Por quê? Porque você pode fazer isso. Antigamente, na mente cartesiana que nós vivíamos, qual era o nosso pensamento? Ir para a igreja, claro, receber o de Deus, e ser uma bênção no nosso, de forma muito limitada. Mas você é um profeta, Deus lançou você com uma flecha para mudar situações de bairro, para mudar situações de cidades. A igreja que eu estabeleci, a minha igreja, ela mudou uma situação em um bairro. Um bairro que nenhuma outra igreja tinha feito. E eu passo por lá e falo, não é que é verdade, glória a Deus, não é o poder
né? Não foi eu, o poder que está na palavra de Deus, e a igreja usou e transformou aquele bairro, né? E eu fico olhando assim, meu Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Porque eu confesso que tive que aprender, temos que aprender, porque isso que aprendemos todos os dias, a usar o poder de Deus, a usar a graça de Deus. E quando eu vejo, olho ali para aquele bairro e aquilo que a nossa igreja em Cristo produziu, eu falo, meu Deus do céu, glórias a Ti, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou falar, a igreja do pastor Zé, eu falei, a igreja não é minha, a igreja é do Senhor Jesus. E passando por ali, o morador do bairro que tinha conversado falou, rapaz, essa igreja tem poder. Eu falei, glória a Deus, a igreja tem poder, e o poder foi dado a nós. Então, Deus te deu a vida, celebre a vida. Deus te deu a vida, escolha a vida, não escolha a derrota, a destruição, a ruína. Não escolha as coisas mais da vida. Faça o bem, se olhar quem. Faça o bem a todos, principalmente ao doméstico da fé. É um papel da igreja, todas as igrejas evangélicas, o papel é esse. É fazer o bem, é distribuir cesta básica. E quando o pastor se aflora, se gabando sobre isso, claro que eu sei, eu falo uma força de expressão, que eu sei que temos pastores que falam apenas para incentivar os irmãos, mas isso é uma coisa normal, é chover numa olhada, a igreja tem que cumprir seu papel. Mas a igreja mudou a história do bairro, é o papel que a igreja tem que cumprir. Foi o papel que nós cumprimos ali, né? Nós estamos rodeados por várias igrejas, e eu fico feliz, porque nós somos todos irmãos, queridos. Tem igreja de um pastor amigo aqui, um pastor amigo ali, outro pastor amigo ali, outro amigo lá. Então, isso é o que? Nós somos parte da mesma fé. Nós servimos ao mesmo Deus, né? Porque tem cristão que pensa que o céu é só para a igreja dele. O céu é só para a Universal. O céu é só para Deus é Amor. O céu é só para a Batista, para a Assembleia de Deus. Precisa renovar a mente para entender o propósito divino. Celebra as pequenas conquistas, e as conquistas pequenas aparentemente são pouco significantes ou insignificantes, né? É que eu falo, por exemplo, eu não me esqueço de pastor Jorge Linhares, que ele falando, olha, eu consigo enxergar, eu consigo andar, consigo ver, eu consigo andar, coisas totalmente insignificantes. Augusto Cury, um dos maiores psicólogos de todos os tempos, ele falou a seguinte frase, anote aí: as coisas mais caras desse mundo são que o dinheiro não compra. É você olhar para a luz do sol, é você poder beber um copo de água, você poder caminhar, é você poder nadar, você poder abraçar. São as coisas mais caras desse mundo. E 90% das pessoas não dão valor porque tem. Só dão valor quando perde. Só dão valor quando perde, né? Mas você precisa dar valor àquilo que você tem, aquilo que Deus colocou nas suas mãos. O fato de você ter os dons, os talentos, né? O fato de você poder escrever, ler, andar, né? Você poder falar, ler a Bíblia, escutar. Até eu vi uma reportagem, aquela reportagem me chamou muita atenção. Uma mulher que ela não sentia um gosto de nada. Ela se alimentava, mastigava bem, comia bem, mas não sentia um gosto de nada. Por quê? Porque tinha um problema lá na sua língua, problema biológico, de nascença, claro. E ela não sentia o gosto de nada, 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 nada. E falei, meu Deus. E Deus me fez ver como é bom a gente dar graças a Deus em tudo. E nesse caso, por tudo. Então, queridos, dá graças a Deus em tudo. Você precisa ser grato a Deus. Quando você libera a gratidão, você libera a serotonina, o hormônio do bem-estar, e principalmente a Deus, queridos. Seja grato a Deus, pelo amor de Deus, em nome do Senhor Jesus, né? Seja grato a Deus. Não foquem,
das coisas que deu errado na sua vida. Ah, pastor, mas eu perdi o emprego. Tem outros empregos para você ganhar. Ah, pastor, mas fulano então me deixou. Mas você tem uma vida para viver. Ah, pastor, minha vida acabou porque eu perdi no vestibular. Tem nenhum vestibular para você fazer. Ah, pastor, minha vida acabou porque eu perdi alguém na minha família. Tem várias pessoas na família para você amar. Ah, pastor, minha vida acabou porque eu perdi tal coisa. Queridos, tem a vida para você viver. Então, viva a vida. Viva a vida. Né? Vamos viver a vida com Cristo, debaixo dos propósitos de Deus. Por isso que esse canal aqui, queridos, que eu sempre falo, estou feliz com esse canal. Porque eu fiz uma pesquisa dos canais, os maiores canais do mundo, né? Eu fico feliz com o meu canal. Porque é um canal que tem produção na palavra bíblica, aquilo que Deus me chamou para fazer. Todo mundo sabe que sou batista, de origem batista, e o batista trabalha com Bíblia. Com Bíblia. Né? Faça chuva, só faça sol, batista, ele trabalha com Bíblia. Agora, eu sou do reino de Deus. Antes que alguém fale, não, ele defende placa de igreja, eu sou do reino. Eu falo do amor de Deus, do reino de Deus. Agora, eu creio que Deus colocou algumas instituições para que o amor de Deus chegasse também aos homens. Então, celebre as pequenas conquistas. Né? É como alguém faz um aluno entra no colégio e ele tira 7. E alguém fala, mas rapaz, você tirou 7 na prova de geografia, de história, de matemática. Você tirou 7, mas você nem passou de ano. Peraí, se precisa se passar de ano para você comemorar o 7 que você tirou? Então, é mais ou menos assim. Então, celebre as pequenas coisas da vida. Né? Não seja rígido, não seja inflexível, né? Não seja consigo mesmo, não falo nem com os outros, porque muitas das vezes nós somos rígidos com nós mesmos. Às vezes, claro que a gente tem que ser amável com os outros, e também devemos ser amáveis conosco também. Aquele que precisa se corrigir, se corrija, mas não seja um impostor de si mesmo, cruel consigo mesmo, uma pessoa que aflige a si mesmo. O homem mau é aquele que aflige a si mesmo. Você precisa ter essa convicção, essa coerência, você precisa ter essa análise de si mesmo. Não se culpe, queridos. Não leve a culpa do passado, não. Não leve a culpa do passado. Ah, pastor, mas aqui eu errei, pastor. Queridos, Deus perdoou o ladrão da cruz. Ladrão da cruz. Deus perdoou Nabucodonosor, Manassés, que foram homens terríveis. E essas pessoas se ressignificaram e renasceram em Cristo Jesus. Então não se culpe. Como diz lá, uma coisa que eu aprendi também na igreja, é o seguinte, Isaías 53, que não é somente pelos pecados que Jesus morreu. Qual a ideia nossa ideia? Que Jesus apenas morreu pelos nossos pecados. Verdade, mas não somente pelo pecado, pela culpa. Jesus morreu para nos livrar da culpa, do medo, do cativeiro, do temor, né, da acusação, de tudo que é negativo. Porque está em Cristo Jesus. Agora, a mentalidade da gente, fomos criados, que Jesus só morreu pela culpa da gente, né, pelos pecados, e um ou outro igreja, né, pela enfermidade. Que são as duas coisas que Jesus morreu, mas não, Jesus morreu para nos libertar da culpa, da acusação, da vergonha, do medo, né, das decepções, tudo encerrado na cruz do Calvário. Jesus foi, queridos, separado de Deus. Entenda isso por uma vez por todas. Você precisa entender que Jesus foi separado de Deus no momento da crucificação. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, lama sabachthani, quer dizer, por que me desamparaste? Naquele momento, Jesus fez uma separação, né, ficou separado de Deus, porque o pecado separa um homem de Deus. Mas logo, o Pai, Jesus voltou a sentar à direita de Deus, e ele fala, estarei, né, contigo todos os dias até a consumação dos séculos, até que os vossos inimigos sejam
colocado postrados de vossos pés. Não seja rígido consigo mesmo, seja flexível. Não se culpe. Não seja um tirano de si mesmo. Não seja um algoz de si mesmo. Não seja um homem que detesta a si mesmo. Se ame. Claro que você não vai cultivar os seus erros, os seus pecados, as suas transgressões, as suas iniquidades. Você tem que ressignificar, ter metanoia. Mas aquilo que é passado é passado. Você confessou a Jesus, entregou a Jesus e não se culpe. Não se culpe pelos erros dos passados, porque Deus faz uma nova vereda na sua vida. Queridos, e nós estamos pedindo a vocês que assine esse canal. Você que está ouvindo esse canal, assine esse canal. Porque esse canal é um canal muito bom. Eu estava vendo pesquisas aqui, né? Tem alguns canais, os maiores canais do mundo, tem bilhões, né? Tem um canal chamado, aqui no Brasil, Condzilla, que é um canal de rap, de música, que tem 64 milhões de assinantes, com 35 bilhões de visualizações. Um canal no mundo também chamado, de uma série indiana, ele tem cerca de 116 milhões de assinantes, com tem séries com 160 bilhões, 781 milhões, 637.613 visualizações. Então eu quero alcançar o maior número de pessoas possível. Eu quero ser um influencer do bem, um influencer de Jesus. Quero ser o sol da terra e a luz do mundo. Por isso que eu peço a vocês que não estão assinou o canal, assine. E vamos fazer um propósito de mandar esse canal a 10 pessoas para que venham assinar esse canal. Porque, queridos, que eu trabalho com Bíblia. Eu dou glória a Deus pelos outros canais, homem de Deus fantástico, sublime, mas tenha certeza que esse canal também é um canal muito sério, muito profundo, com a raiz bíblica, né, que vai abençoar a sua vida, o seu corpo, a sua alma, o seu coração. É por isso que nós colocamos essa campanha, né? Nós vamos chegar, queridos, me ajude a chegar aí a 1000 assinantes nesse canal. Até o final do ano. Até o final do ano, me ajude aí. Você que está ouvindo, ter sido abençoado pela palavra de Deus, né? Coloque aí os seus amigos, seus irmãos, o seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu primo, sua prima, né? Para assinar esse canal. Assinando já nos dá uma boa consideração. Por quê? Por que eu falo isso? Porque o YouTuber, né, ele geralmente trabalha da seguinte forma: os canais que são mais vistos, mais assinantes, sobem de plataforma e as pessoas ouvem mais. E aqui estou anunciando a palavra de Deus. Minha questão aqui não é ser conhecido, reconhecido, ganhar views, nada disso. Mas se o canal precisa de um instrumento para poder ser influente, esse é o caminho para abençoar a vida de outras pessoas, porque eu sei que tem muitas pessoas que são abençoadas. Pessoas mandam recado para mim, pessoas mandam recado pessoalmente, pessoas mandam recado aí no vídeo, né, no WhatsApp, pessoas mandam recado em tudo que é lugar, dizendo que é abençoado pelas mensagens que Deus me dá. Né? Eu louvo a Deus pelas pessoas que estão aí bombando, e são evangélicos, que são luz, como Cila Malafaia, Luciano Barreto, Cláudio Duarte, Diante do Trono, né? Como Isadora Pompeu, Preto no Branco, Fernandinho, Aline Barros, Isaías Saades, Casa de Chipre, Lumel Pídio, Bruna Carla, dentre tantos outros relevantes, os grandes homens de Deus. São milhões também que estão fazendo o mesmo papel, que não se dobraram a Baal. Mas muitos deles têm seguidores à vontade. Você tem ideia, Cila Malafaia tem 1 milhão de seguidores, Luciano Barreto tem 1 milhão de seguidores, e Diante do Trono tem 2 milhões de seguidores, Cláudio Duarte tem 2 milhões, e isso é bom, e eu quero que eles tenham muito mais seguidores. E nos ajude em oração, primeiramente, orando por esse canal, orando para que eu venha ter, que o Espírito Santo venha me guiar, orando por mim, para minha família, que Deus venha abençoar grandemente cada dia, orando por esse canal, orando para que o Espírito Santo de Deus venha me guiar, me instruir, me conduzir, e que possamos ser uma bênção, ser tu uma bênção. Então, queridos, que você venha nos ajudar nesse canal.
Amém? Essa primeira mensagem, queridos, que nós pregamos, né, nós vamos pregar 5 mensagens, né? Essa é a primeira das 5, que nós já está aqui preparados, estamos aqui orando, corroborando, né, estudando a palavra de Deus, e você vai ser abençoado à medida que você ouve cada mensagem. Não deixe de perder nenhuma mensagem. Ouça uma vez, 2 vezes, né, se for preciso, mas não deixe de ouvir. Comente aquilo que Deus falou no seu coração. Eu gosto quando as pessoas comentam. Isso é bom, porque isso me dá incentivo a ser melhor, né? E a continuar. Me lembro que um pastor chegou para mim, um pastor que admiro muito, e não sabia que ele estava vendo os meus vídeos, falou: pastor, continue, seu vídeo é uma bênção. Eu ouço o seu canal e realmente tem sido uma bênção, continue, né? E que vocês venham estar também nos ajudando em oração e também assinando o canal. Assinando o canal, se você não assinou. Se você ainda não é assinante do canal. Então, queridos, faça o bem, né? E fazer o bem não custa muito, né? Hoje, os homens, que eu falei com vocês, o homem, ele faz, você vai fazer o bem assinando esse canal e levando algumas pessoas para fazer esse canal. Vamos fazer a campanha aqui, 1000 seguidores até o final do ano, né? Nós estamos o quê? Em julho. Temos aí 6 meses para nós termos esse canal com o maior número de gente possível, 1000 pessoas. Um abraço aí ao pastor Uziel Bezerra, grande homem de Deus, amigo aí de longas datas, viu? Começamos ali no Uber, né, pastor Uziel? Eu não sabia que o pastor Uziel era esse pastor tão influente, afluente. Homem toca sanfona, canta, prega, é uma benção, bem descontraído, aquele jeitão ali de Jeremias Pereira, ali de Pernambuco, né, nosso amado pastor Uziel Bezerra, sempre estou acompanhando ali nas redes sociais. Também uma benção esse homem, Jesus, uma benção esse homem. Com o seu forró, canta um forró, meu amigo, que é típico ali de Pernambuco. Pastor Ziel Bezerra, a forma que o senhor canta o forró ali, meu amigo, traz a unção de Deus e um ritmo assim muito agradável. Deus continue abençoando o senhor, a igreja aí Batista de Itajaúna, né, toda a sua família, em nome do Senhor Jesus, né? Tive a honra de conhecer esse homem de Deus, é professor de seminário também, não é pouca coisa não. O pastor Ziel é grande homem de Deus, é um influente, um sol da terra, é uma luz do mundo. Pastor Ziel também nos ajuda aí, meu querido, a ganharmos seguidores. Nós estamos com a campanha aqui de ganharmos seguidores para falarmos do reino de Deus, do amor de Cristo, pastor Ziel, para que o nome do Senhor venha ser glorificado, né? Para que pessoas venham conhecer mais o reino de Deus, né? E a graça de Deus venha estar sobre as nossas vidas. Nos ajude aí em oração, primeiramente em oração, antes de tudo orar, e depois divulgando esse trabalho, pedindo algumas pessoas conhecidas para poder assinarmos esse canal, para que mais gente venha conhecer o amor de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, nós vamos colocar aqui uma música. Pastor Ziel, depois mande uma música aí, um hino seu aí, para a gente colocar aqui, viu? Na introdução e no início da mensagem. E parece que a internet está ali. Glória a Deus, queridos. Então, Deus, Ele é conosco, queridos. Deus, Ele tem algo poderoso para fazer sobre as nossas vidas e Ele vai continuar fazendo. Deus vai continuar fazendo. Deus vai fazer um caminho novo. Mas o segundo semestre está começando. Porque eu creio que Deus tem novas veredas, novos caminhos, algo para nos entregar em nossas mãos. O fogo
falou: onde está o amor? A glória se foi, a chuva molhou as palavras que ainda antes o amor me mostrou. Nunca é tarde demais, não. Nunca é tarde demais pra descobrir o amor que vai além dos meus versos, que parece dizer: é o Senhor quem pergunta: onde está você? Que diz que me adora, mas não me estende a mão. O fogo ardeu e o anjo falou: mas onde está o amor? Agora se foi, a chuva molhou as palavras que ainda antes o amor me mostrou. Nunca é tarde demais, não. Nunca é tarde demais pra descobrir o amor que vai além dos meus versos, que parece
Que Deus abençoe seu corpo, a sua alma, seu coração. Deixe-me orar por você. Senhor, meu Deus, Pai Celestial, nos ensina, Senhor Deus, a sermos praticantes da Tua Palavra, Senhor Deus. Nos ensina-nos, Senhor Deus, a sermos, Senhor Deus, praticantes daquilo que o Senhor ordenou através do Teu Espírito Santo, Senhor. Nos encha, Senhor, do Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, para que possamos praticar o bem, não na força da carne, mas sim no Espírito, Senhor. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Nós voltaremos com a mensagem. São 5 mensagens que Deus tem nos colocado para abençoar a sua vida. E a mensagem que nós vamos trazer é a mensagem da próxima mensagem, uma mensagem muito poderosa, muito fantástica. Eu vou dar até aqui o tema da mensagem para vocês ficarem sabendo, para vocês ficarem já orando pela mensagem, para que quando nós trazermos a mensagem venha impactar a vida de vocês. Impactar a vida de vocês, porque já começa impactando a minha vida. A segunda mensagem, testificação de Deus. Essa mensagem que está forte, muito forte. Então, testificação de Deus vai ser a segunda mensagem dessas 5 mensagens. Hoje foi a primeira. Amanhã, a segunda mensagem vai ser testificação de Deus. Então, no decorrer da semana, assine nosso canal, fique aí assinando, que você vai receber o sininho. E essa mensagem vai chegar até você. Testificação de Deus. Forte abraço. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.